Se você está interessado em comprar uma coletânea de jogos de FPS, RPG e Looting Shooter, provavelmente viu Borderlands The Homecoming Collection num precinho legal nas promoções e deve ter se perguntado se ainda vale a pena comprar esses dois jogos do Borderlands pro seu Nintendo Switch, se eles funcionam bem hoje em dia e se fazem sentido no seu portátil, já que estamos falando de um jogo que tem um peso da idade nas costas. Eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas sobre esses dois jogos hoje em dia, para você tomar a sua decisão se vale ou não a pena esses dois jogos do Borderlands, já que eu paguei algo em torno de R$36, então estamos falando em R$18 por cada jogo, que juntos somam mais de 85 horas sozinho ou até 127 horas em cooperativo, que aliás, vou te falar sobre essa possibilidade de dividir a tela do seu Switch com algum amigo ou até mesmo jogar online com eles ou pessoas aleatórias. Vou ser objetivo e direto ao ponto com você aqui, então vamos juntos pro Borderlands The Homecoming Collection. Primeiro, deixa eu te falar o básico do Borderlands 2 e o Pre-Sequel. Aqui temos dois jogos de tiro em primeira pessoa com RPG, famoso por seu Looting Shooter, que é o fato dele ser um jogo para você atirar em diversos inimigos e ganhar itens diversos deles, além de classes de personagens que mudam a jogabilidade, NPCs carismáticos e armas criadas aleatoriamente no loot, com uma variedade imensa, que é a marca registrada de Borderlands, além de termos mapas semi-abertos e extensos, que são divididos por telas de load para expandir o mundo. Aqui temos um jogo que pode ser jogado sozinho, em tela dividida para 2 pessoas, rede local ou online para até 4 pessoas. Valendo ressaltar que estamos diante de um dos poucos jogos de FPS por aqui no Switch, já que é o gênero com menor número de jogos na biblioteca do videogame, diferente dos jogos de plataforma e RPG que por aqui são numerosos. Então isso pode influenciar sua decisão se for fã de jogos de tiro e quiser um game desse estilo para o seu portátil. Vale também te dizer que o jogo não está em português nas suas legendas, infelizmente, pois essa versão não foi localizada para o Brasil em nenhum console, incluindo o Switch. Então, se não souber outro idioma estrangeiro, perderá a história, que é muito engraçada, mas conseguirá se virar jogando com as instruções visuais do game. Agora, deixa eu te falar da parte técnica do Borderlands 2 por aqui no Switch. O jogo está estabilizado a 30 FPS, tem a resolução de 720p no portátil e 1080p na dock. As texturas são as mesmas da versão Homecoming Collection para os demais consoles na época, com leves modificações no campo de visão por conta das limitações de hardware do nosso portátil da Nintendo. Mas, fora isso, você tem um jogo que não ficou datado graficamente por conta da sua decisão artística, sendo ainda um jogo bonito de ver na telinha ou na TV. Se você pensar em jogar online com jogadores aleatórios, deixando seu jogo com a rede online permitida para qualquer jogador, tenho que te dizer que raramente irá achar jogadores nesse modo, pois Borderlands 2 não é um jogo tão popular por aqui no online, seja por seu tempo de lançamento para cá, ou por estarmos falando de um jogo que a turma prefere jogar fora de casa sem internet, pela portabilidade do Switch. Mas, se tratando da tela dividida, que nos outros consoles vai até 4 jogadores, aqui o Switch faz a tela dividida para somente 2 jogadores, o que é uma diversão garantida para você e um segundo jogador eventual. O jogo vai ocupar cerca de 21 GB na memória do seu Switch e está na sua versão 1.0.2. Valendo a ressalva que o Borderlands 2 é um jogo muito grande, cheio de missões paralelas e um mundo cheio de biomas diferentes para diferenciar cada área do mapa. O Borderlands The Pre-Sequel é o mais atual da série por aqui no Switch, que ainda não recebeu o Borderlands 3, então esse é o que possui mais efeitos visuais, mais situações acontecendo na sua tela e no lançamento do jogo tinha resolução variável e quedas de quadro, algo que não presenciei nessa versão 1.0.1, mas identifiquei uma lentidão no carregamento das texturas em alguns momentos, nada grave ou que atrapalhe sua jogatina, então resolução e taxa de quadros estão semelhantes ao Borderlands 2. Aqui temos uma jogabilidade extra que não tinha no segundo jogo, por conta da gravidade, que permite uma jogatina diferente do segundo jogo, com situações que irão te forçar a explorar o mapa de forma mais vertical, em vez de somente se concentrar no horizonte, além da nova barra de oxigênio, que cria um fator de urgência constante, não te permitindo ficar num ponto confortável do mapa, matando seus inimigos à distância por muito tempo. Temos também uma variedade menor no mapa, se comparado com Borderlands 2, já que aqui o cenário lunar é predominante e não permite tantos biomas quanto no jogo anterior.
E já ia esquecendo, temos uma nova classe de armas, mas ir a fundo nessa jogabilidade pode tornar o vídeo maior do que o planejado. Os demais pontos do segundo para o Pre-Sequel continuam: tela dividida para 2 jogadores, rede local ou internet para até 4 jogadores e carência de jogadores online no modo aleatório. Mas se você convidar um amigo que esteja disposto a pagar o precinho na promoção nesse game, você terá companhia, já que é um game barato por aqui. Deixa eu te falar alguns pontos que ficaram de fora das informações anteriores. Ambos os jogos dessa coleção são completos com as DLCs já lançadas para o game. Temos todas as classes disponíveis, ampliando muito a jogatina, já que você tem variedade de gameplay com cada classe do jogo, e Borderlands The Hammer Collection entra em constante promoção aqui no Nintendo Switch, ficando na faixa de R$50. Mas se você mudar sua região para a Argentina, nas promoções desse jogo, você consegue pagar algo em torno de R$36. Assim como eu fiz por aqui. Valendo te dizer que se não souber trocar de região, vou deixar passando agora um vídeo que fiz ensinando de forma objetiva como trocar de região. Voltando a falar do jogo, ele na telinha do Switch fica muito bom, até mesmo as legendas ficam num tamanho apropriado para o portátil, seja você dono de um Switch OLED ou um felizardo de Switch Lite. Não precisa se preocupar com a adaptação do jogo para a telinha, e lógico, nem com a performance. Como falei antes, ele está muito bem a 30 FPS 720p, que é o ideal para a tela do Switch, ou 1080p e ainda a 30 FPS se o seu Nintendo Switch estiver ligado a uma dock numa TV. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, você pretende comprar o Borderlands The Hammer Collection para o seu Switch? Ou você já tem essa coletânea de jogos do Borderlands no seu portátil? Deixa aqui nos comentários, eu mesmo volto por aqui, respondo e continuamos esse bate-papo legal. Do mais, vou te deixar passando outros 2 vídeos do canal. Eu tenho certeza que algum desses vídeos vai te ajudar a aproveitar ainda mais o seu Nintendo Switch. Abração e até mais!